Boa tarde a todos. Antes de tudo, eu estou gripada pra caramba, estou com esse pano aqui para ver se dá conta, esse ar-condicionado, enfim, se eu começar a tossir, vocês tenham paciência. E aquela tradicional, desculpa, eu já faço isso por hábito, mas hoje não é nem hábito, enfim. Bom, esse tema me agrada muito e tenho muitas e muitas coisas para dizer. Eu vou falar livremente, eu não uso PowerPoint nem nada, mas como uma pessoa extremamente contemporânea, eu trago um papelzinho com as coisinhas escritas. Então, depois que eu falar livremente, eu vou conferir se faltou alguma coisinha aqui. E tem algumas questões no final, né, que eu acho que é interessante delinear, e algumas palavrinhas que eu acho que eu quero ressaltar. Mas vamos falar livremente. E eu gostaria de começar falando sobre a minha própria carreira, né? Eu entrei na universidade com 16 anos. E sempre gostei muito de estudar, porque na minha época, meu pai, que era um cara inteligente, mas duro, classe média e morador de subúrbio, ele dizia, tem que estudar, que a coisa mais importante é estudar. Mas naquela época você tinha uma única direção, que era uma universidade federal, só. Porque existiam raras particulares e não de qualidade muito boa. Claro, o PUC sempre foi bom, mas na minha cidade não tinha PUC, no Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo. Então, era estudar objetivamente para aquilo ali. Então, eu estudei muito e passei em segundo lugar com 16 anos, porque eu precisava, porque era o que eu podia, né? E eu sempre gostei de estudar, enfim. Passei e fiz psicologia. Claro que quem tem 16 anos tem muita dificuldade para saber a sua carreira, o que vai fazer. Então, como é que eu escolhi psicologia? Eu fiz uma lista de coisas a partir do meu perfil, do que eu não queria, deixei o que queria e mandei, mamãe mandou fazer isso aqui e caiu na psicologia. Verdadeiramente. Eu mal sabia o que era psicologia. A minha sorte é que o primeiro dia de aula, o professor deu aula de filosofia. E eu me apaixonei e eu fiz o curso de psicologia como monitora da filosofia. Eu fiz uma psicologia filosófica, nunca voltada à clínica. Mas imediatamente depois que eu me formei, eu fui parar no consultório. São as coisas que a gente, de fato, não espera. E aí comecei a estudar psicanálise, fiz formação em psicanálise, mas, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, eu gosto de estudar, realmente gosto, sempre gostei, políticas públicas era a oferta que tinha na universidade de especialização. Eu falei, vou fazer. E aí eu falei, sou louca, porque o que eu vou estudar de políticas públicas não tem nada a ver comigo. E aí eu fui estudar economia brasileira, história do Brasil, mas muito voltada para o desenvolvimento econômico e gestão pública era o que eu estudava. E eu ria de mim, eu falava, eu sou louca, eu estou fazendo isso porque eu tenho uma bolsa de iniciação científica que me dava um dinheirinho, eu tinha 22 anos, sei lá. Enfim, fiz. Quando terminou, eu falei, e agora? Eu quero continuar estudando. Falei, vamos fazer filosofia. E fui. No final, eu me vi com especialização em políticas públicas, sendo psicóloga, com formação em psicanálise e doutorado em filosofia. Eu falei, como eu vou juntar essa loucura toda? Qual foi a minha sorte? Que quando essa formação totalmente dispersa se concluiu, o mundo mudou. E me favoreceu, e por isso que eu estou aqui. Exatamente, quando eu estava no fim disso, surge um outro mundo, que é a virtualidade, novas relações, né? Então, assim que o mundo foi se transformando, e foi muito rápido, eu vou falar disso, né, dessa grande inversão, eu estava pronta para ele, sem querer, sem saber, por acaso, por sorte, né? Então, as canaletas que se abriam diante de mim, eu tinha muitas ferramentas para abrir. Então, as oportunidades que vinham, muitas, a grande maioria, eu tinha como lidar. Hoje, eu faço gestão de redes de educação pública. Hoje eu faço basicamente gestão pública, é o que eu mais faço. Tanto no meu trabalho oficial, que eu faço gestão de redes públicas de educação, então eu faço grupos, por exemplo, e vou montando, por exemplo, uma secretaria municipal de educação. Cachoeiro, Itapemirim, onde nasceu Roberto Carlos. Eu estou finalizando uma consultoria agora, entregando um grande documento em que eu peguei os grupos, por exemplo, pedagogos, né? Mas tem os pedagogos que não estão em que não fazem a sua função, é um outro grupo. Tem os pedagogos que estão especialmente como diretores de escola, por exemplo, né? E aí você vai formando ali. Mas tem também os gestores, tem também os professores de matemática, tem os professores cujo filho foi assassinado na violência. Então, eu vou montando grupos variados e vou fazendo eles rodarem. Eles terem sentido, eles terem vida própria. E depois eu vou juntando esses pequenos com os maiores, que vão dando sentido maior, e um sentido maior, e um sentido maior. E o sentido maior é quem
por que eu fui contratada, o que eu de fato faço e o que eu acho que eu devia fazer. A partir dessas 3 perguntas, eu vou identificando esses grupos e rodando. Isso é gestão de redes, é gestão em rede, isso é gestão pública especificamente, mas isso é educação, sem sombra de dúvida, e eu trabalho basicamente com filosofia, porque o processo de gestão de redes que eu faço, eu não aprendi estudando gestão, eu aprendi estudando filosofia, eu aprendi estudando Michel Foucault, por exemplo, Deleuze, Nietzsche, foi ali que eu aprendi o que era rede. Eu aprendi o que era rede muito antes de existir uma rede, né? Que as coisas funcionam por microcírculos que vão se articulando uns aos outros, e não por uma pirâmide, que sempre foi a marca do processo civilizatório, né? Um na ponta controlando a base. Enfim, essa característica fez com que, com 30 e poucos anos, eu tivesse uma ascensão profissional muito rápida, muito rápida. E as oportunidades foram surgindo e eu estava pronta para elas. Bom, agora vamos voltar para a nossa vaca fria. O que é gestão de carreira? Primeiro, o que é gestão e depois o que é carreira, né? Porque gestão, por exemplo, a gente só pode falar de gestão, e isso, quem se interessa pelo tema, pode estudar um texto do Michel Foucault que se chama A Governamentalidade. Não é governabilidade. Governabilidade é a capacidade de governar, e aí você não tem o deputado suficiente, você não governa. Não, é governamentalidade. O que é o conceito governar, né? Esse texto, se você colocar, você encontra disponível na web, com certeza absoluta, mas tem um livro do Roberto Machado, chama-se Microfísica do Poder, que ele organizou, o Roberto Machado. Nesse livro de artigos tem esse, que é a governamentalidade, mas tem outros também. Por exemplo, o nome do título, A Microfísica do Poder, olha como isso funciona, onde ele diz que são as terminações e não o coração que de fato fazem a máquina rodar. A máquina humana, o corpo humano. O coração e o cérebro são processadores de alimentos que vêm da terminação, né? Então, é como se o Michel Foucault tivesse, na década de 50, de 60, mostrando um poder que hoje a gente vê claramente surgir no mundo, né? Em função das novas relações que a gente presencia. Por exemplo, o meu filho gosta muito, tem um filho de 12 anos, ele assiste muito esses youtubers, né? E aí eu quero aprender, quero olhar, e 90% são da classe baixa, né? 90% dos que meu filho assiste são da classe baixa, não é classe média. São jovens pobres, de periferia, que têm 12 milhões de acessos, 5 milhões. E vocês sabem melhor do que eu o que isso pode significar como lucro, né, atualmente, se você souber utilizar isso. Então, é uma nova relação. Mas, enfim, quando você tem uma relação um relacionamento, seja familiar, seja público-privado, seja no mundo corporativo. Quando essa relação é pré-determinada e pré-estabelecida, você não tem gestão. Se você vive num país em que tem um rei, por exemplo, um ditador, você não faz gestão. Você segue ou não segue uma determinação. Você tem ele cita o Maquiavel, o príncipe de Maquiavel, nesse texto, né? Então, quando existiu o príncipe, não existia muito além de território. O que é ser um príncipe? É ter um território, e dominar esse território fisicamente, né? Você tem que segurar suas fronteiras. Você faz isso com armas e determina o que acontece ali. Esse é o processo de gestão, que na verdade não é chamado de gestão. Agora, quando você não tem mais o príncipe, quando você tem governo, aí você tem forças múltiplas que devem ser harmonizadas para produzir um conjunto. Então, você só tem gestão quando você tem algum grau de liberdade, de acesso e de possibilidade. Portanto, quanto mais você tem abertura para novas possibilidades, mais o processo de gestão é necessário, né? Então, hoje, por exemplo, e eu falo muito isso na CBN, a gente tem a gestão de si, que é muito anterior à gestão de carreira. Eu chego a dizer, e eu acho que esse é o caminho que eu vou tomar aqui nessa conversa nossa, que não há gestão de carreira sem haver gestão de si. Porque como a carreira já não existe, porque na minha época tinha uma carreira, e eu não tinha uma carreira, e todo mundo me criticava.
né? Eu faço poemas, né? Eu fiquei muito conhecida como poeta. Antes de ser conhecida na filosofia, eu fiquei conhecida como poeta. A poesia que me levou para a televisão, que me levou para o jornal, foi a poesia. Então, as pessoas falavam, você é louca, porque você é... O que é? Você é poeta? Você é professor? O que você é, né? Então, quando eu era entrevistada, por exemplo, por um grande jornal, as pessoas falavam, pô, adoro o seu trabalho, mas eu não sei te divulgar. Eu vou falar o que de você? Como, onde eu te coloco? Em que lugar? Qual é a canaleta do jornal? Porque o jornal hoje menos, mas tem aquelas canaletas. Poesia não é teatro, entendeu? Falar poesia no mundo corporativo é o quê? Então, não havia como encaixar essa coisa, mas havia carreira. Havia, quando eu fiz vestibular, você tinha medicina e engenharia como possibilidade. Depois, você se lembra, os mais velhos, análise de sistemas. Ser analista de sistemas era uma coisa inacreditável. Trabalhar com tecnologia, dar acesso à tecnologia. Isso é carreira. Isso é carreira. Carreira é uma coisa que você escolhe e segue. E mais, você segue em busca de uma hiperespecialização. Vocês se lembram disso, que é, eu me formei em psicologia, não sou ninguém. Agora eu tenho que me especializar. Aí me especializar é diminuir, né? É diminuir. E eu vou me especializando até chegar no topo da pirâmide, ou seja, ninguém faz o que eu faço. Meu querido, se ninguém faz o que você faz, você não tem trabalho. Essa é a nossa realidade. É exatamente o contrário, né? Numa sociedade em rede, o seu trabalho é o contrário do especialista, porque você tem que, no seu núcleo de trabalho, você tem que ser, e tudo é círculo, nós vivemos numa sociedade circular, são circuitos integrados em rede, a base do que a gente faz hoje. Então, o seu lugar profissional, ele tem que ser um ponto de produção, né, de criação, de invenção, a gente vai falar disso, seja o que for, mas você tem que ser aquele ponto de conhecimento, inclusive, já deixando claro, de autoconhecimento. Dizer que não é carreira não quer dizer que não tenha conhecimento. Dizer que não é especialidade não quer dizer que não tenha conhecimento. Muito pelo contrário, é um alto conteúdo, quanto mais alto, melhor, mas que vai espraiando em torno dele possibilidades. Porque se a sua carreira, se a sua profissão desaparecer, e você sabe que isso pode acontecer no mundo de inovação, você tem outras possibilidades. Quer dizer, enfim, você não pode ser marcado por um conteúdo. Você tem que ser marcado por um posicionamento, por uma capacidade constante de se reconstruir. Se você tem este ponto, você espraia para outras possibilidades. Então, não é uma carreira mais, né? Carreira, você pode pensar, sei lá, vou dar uma carreira em alguém, né? Vou sair correndo em linha, não tem a carreira? O que é carreira? Não é uma linha? Então, não é mais carreira que a gente tem. A gente tem capacidade de produzir conteúdo e não apenas de reproduzir, né? Você tem que ser um núcleo alto. Eu estou falando de liderança, estou falando para líderes, estou falando para pessoas de alta capacidade. Então, é alto conteúdo, mas não é mais um conteúdo específico. Porque a área específica do seu conteúdo pode desaparecer. E você não pode desaparecer por isso. Esse é o nosso grande desafio. Vou voltar. Construir uma linearidade para o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é... Nós tínhamos um mundo de carreiras, nós tínhamos um mundo de linearidades que se misturou em rede. Eu vou fazer o desenho que eu faço sempre. Deixa eu tirar isso aqui que está me dando agora calor. Nós tínhamos um mundo que se desfez como uma borracha gigantesca, né? Todo dia esse mundo se apaga e todo dia nasce um novo mundo. Muitos de nós caem nesse meio e não conseguem se colocar de novo. Outros pulam de um mundo para outro com muita facilidade. Mas é um fato que o mundo não é mais o que ele foi. Aí, todo mundo sempre me diz isso, eu já ouvi muito isso, eu já vou responder. O mundo sempre mudou. O mundo sempre esteve em crise. Qual é a diferença? De hoje, por exemplo, como um senhor uma vez me disse, você fala muito da angústia do jovem, que o futuro é aquecimento global, fome, mas na minha época era a Guerra Fria. Nós tínhamos medo que alguém apertasse um botão e destruísse o mundo. E ele tem razão. Então, não é que o mundo era certinho e de repente ele se transformou. Não é isso. O que acontece é que nós tínhamos um modelo específico de mundo e esse modelo se desfez. Que modelo é esse? É a pirâmide. É a pirâmide. A pirâmide nasce no Egito como primeira cidade. Não é cidade, a gente sabe que cidade é Grécia, é polis, né? Mas aí é outra coisa, eu estou falando de cidade como aglomeração, né? Então,
Vou fazer a história inteira para ficar mais fácil. Há 2 milhões de anos, nós temos sinais da inteligência humana. Mas nós demoramos 200 mil, 300 mil, 500 mil anos para passar de uma pedra que eu encontro com a ponta, para eu ser capaz de fazer a ponta na pedra. Demora. Demora mais 500 mil para eu colocar um cabo nessa machadinha. E é assim que vai. E essa inteligência vai se formando. Há mais ou menos 500 mil nasce o Homo sapiens, que é a capacidade de memória. Olha bem a palavra memória, né? Olha aqui que nós estamos falando da revolução da memória. Eu divido o mundo em revoluções da memória. A primeira revolução da memória é a espécie Homo, há 500 mil anos atrás. Então, a nossa capacidade há 500 mil anos cresceu, sei lá, foi identificada pelos estudiosos como uma hipercapacidade de memória em relação aos outros animais. Isso fez um boom de 500 mil até 100 mil anos atrás. Então, gente, de tanto que a nossa memória era boa, a nossa capacidade de guardar, sabe o que a gente fez? A gente vivia durante... O cachorro também faz isso, só que ele não consegue guardar. Os animais fazem, né? Eu vivo durante o dia vendo coisas. Quando eu durmo, eu estou passiva como ação, porque eu estou deitada, mas a minha memória continua ativa. E o meu desejo também. Por exemplo, eu tenho fome enquanto durmo. Eu tenho desejo sexual enquanto durmo, né? Eu tenho raiva enquanto durmo, mas eu estou parada. Só que retorna para mim o mundo em imagem e som, ou seja, em virtualidade. Então, o que cresceu com a primeira revolução da memória? Nasceu a virtualidade, que é o sonho. Então, eu estou aqui presencialmente. À noite, quando eu dormir, o que eu estou vivendo aqui retorna, mas retorna com a memória da semana passada, da anterior, do que eu vi na televisão e mais. Eu invento além de tudo, porque eu estou, de alguma maneira, ativa ali. Eu entro, navego no meu sonho. Então, o sonho é a virtualidade. E a virtualidade é o fundamento da natureza humana. Nós somos essencialmente seres virtuais. Se não fôssemos virtuais, não seríamos capazes de sobrevivência. Então, Nietzsche fala isso de uma maneira tão ingênua, no melhor sentido, o Nietzsche não tem nada de ingênuo, mas ele fala isso aleatoriamente. Ele diz, os outros animais têm presas muito grandes e conseguem se colocar, outros correm muito rápido, outros são muito altos, nós não temos essas características. A nossa característica que nos faz sobreviver é a nossa virtualidade, que é, enquanto vivo, analiso o que vivo, certo? Então, eu estou aqui falando com vocês e algo me diz, será que é por aí que você tem que ir? E a outra voz diz, não, vai por aqui. Então, os conteúdos que eu estudei, nesse momento, eu faço a palestra de improviso de propósito, eu vou mostrando para vocês que o fato de eu sair buscando coisas aleatoriamente que vem na minha memória, óbvio, parte de um conteúdo bastante denso que eu tenho, não tem como negar, mas eu me dou a liberdade de ouvir as minhas vozes. Eu olhei para ele, talvez ele me chamasse, fala daquilo, vem alguma coisa, mas ali, então, como administrar essa informação é que é o que vocês vivem todo dia. Só que você não só vive o excesso de informação de você para você, caso tenha coragem, porque você pode ter toda essa informação e não ter coragem de acessar. A inteligência, a base da inteligência é a coragem para acessar o seu fundo de memória, mas você também tem isso quando você abre uma página, né? Em qualquer lugar, em qualquer suporte. Você tem infinitas possibilidades e vai ter que administrar. Então, já para ir amarrando pequenos círculos no que eu estou falando, vocês já percebem que essa é uma característica desse profissional contemporâneo, né? A multiplicidade, a inteligência múltipla, que é a capacidade de acessar muitas coisas e fazer dessas coisas sínteses, direções, né? Quando eu recebo informação, eu estou aprendendo, né? Mas eu preciso agir, que é produzir. Então, o que a nossa escola nos ensina, e é o desafio desse profissional, que é hoje, o que a escola nos ensina? A receber e acumular, mas nós não aprendemos a produzir e criar em cima do que a gente recebe. Só que hoje, se você está com alta capacidade de guardar dados, você está competindo com o Google, isso é injusto com você, ok? Você não vai competir com o Google. Então, você não pode competir com a sua memória e dizer, não, eu tenho uma memória incrível. Sim, mas se você tem um celular, também você tem uma memória incrível, né? Então, o que te diferencia não é mais o conteúdo, mas é a interpretação do conteúdo, a ação, o que fazer com o conteúdo. Nós estamos sendo prova do Enem, né?
O vestibular pergunta o que você sabe. O Enem, se continuar sendo o Enem, se não se transformar, ele quer saber o que você faz com o que você sabe. A redação do Enem não avalia técnicas de redação. A redação do Enem avalia modelos mentais. Você mostra na sua redação que modelo cognitivo você atingiu. Se você tem um modelo cognitivo múltiplo, você não vai dizer assim, ó, intolerância religiosa. Aí você faz uma introduçãozinha, esse é o vestibular. Você faz uma introduçãozinha, porque existe intolerância no mundo, não sei o quê. Aí você divide em dois, né? Assim que a gente aprendia. Eu sou contra ou a favor. Aí você vai e desenvolve, olha, eu acho isso, por outro lado tem isso, mas eu acho isso, mas por outro lado tem isso. Se você faz isso, você é bipolar e digamos que você tem 2 neurônios. Se você faz isso hoje, você tem tico e teco. Um lado, outro lado. Não faça isso, por favor. Não existe mais o bem e o mal, não existe mais o certo e o errado. O errado pode ser essencial para o seu trabalho. Ir no caminho errado pode ser melhor do que no caminho certo, muitas vezes. Porque você abre novas trilhas e cria novas possibilidades, né? Mas essa ousadia a gente, de fato, não tem. Então, volta para a nossa linearidade. Tínhamos essa inteligência, temos ainda, mas que nos deu a virtualidade. O que a virtualidade deu? A primeiro modelo de gestão, que é, antes do modelo de gestão, olha só, se eu sou um cão, um cavalo ou uma mosca, eu, por determinação natural, que é a determinação da espécie, eu tenho determinadas atitudes, certo? Então, quando um cão procura uma cadela, ele não procura porque ela é bonita, loura, tem celulite ou não tem celulite. Ele procura essa cadela porque a espécie determina. É a espécie que quer a continuidade de si e impõe por instinto aquilo ali. Claro, quem tem animal sabe, especialmente doméstico, que tem uma escolha. Tem. Não é isento de escolha, mas é muito pequena. Então, ali não há gestão de si. Há seguir o que a natureza determinou. Nós somos seres complexos. De nós foi tirada a base instintiva fundamental. Foi retirada. Para quê? Para a gente cair nesse erro, nesse caos. É isso que é a nossa alegria. A nossa alegria é o não saber a nossa alegria. Porque o não saber nos leva a construir novos mundos e novas possibilidades, né? Sendo que a escola valoriza o saber, que é exatamente o estabelecido. Essa é a primeira dica, né, que a gente tem que ter. Mas, enfim, quando eu, com a minha capacidade de memória, me olhei de fora pela primeira vez, qual foi a primeira regra, o primeiro valor? Porque nós somos guiados por virtualidade. O que é a virtualidade? Conjunto de valores. Então, nós só sobrevivemos como espécie, porque o Homo de Neandertal não continuou os sapiens, eles eram contemporâneos, porque nós nos tornamos capazes de criar uma instância virtual, que é a consciência, que te espelha e te avalia e te determina. É essa troca que vai determinar a humanidade. Bom, aí você pula para aí, você tem isso há 100 mil anos atrás. Depois que a gente começou a enterrar os mortos e a ter consciência, isso é pensar, literalmente, é avaliar, rever. Pensar envolve 2, tá? O que eu estou sentindo e o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. Então, não existe pensamento de um. Pensamento é igual conflito, choque. Se não tem choque, não tem pensamento. Bom, nesse choque fez com que, há 30 mil anos atrás, tivéssemos a revolução criativa do Paleolítico, o início da escrita, o início da comunicação, o início do sagrado, o início da arte. Tudo tinha 30 mil anos atrás. Tudo que tem hoje já tinha arte abstrata e figurativa há 30 mil anos atrás. É inacreditável o que você tinha 30 mil anos atrás. Só que logo depois, eu vou pular, estamos no Egito. Egito é a primeira sociedade, de fato, né, organizada. E qual é a forma que ela constrói? A pirâmide, que é de pedra, contrário do nosso intangível, do nosso impalpável, né? Era pedra. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um desenho. E eu vou dizer, Amon-Ra é o cara que era líder dos homens, mas era líder nos deuses, porque ele dizia que ele era rei e era Deus. Então, Amon-Ra é esse cara que a gente encontra muitas vezes no nosso mundo, né? O cara que sabe tudo, que acha que sabe tudo. Então, esse Amon-Ra é a ponta de uma pirâmide, não é? Que determina o que o outro deve ser. Porque ele fala com os deuses, ele fala com os humanos, sabe, o cara sabe. Então, eu costumo dizer que tem muito Amon-Ra solto por aí, precisando acordar, né? Aí está aqui essa ponta, essa é a pirâmide. Essa pirâmide foi o modelo de gestão, né, gente? Que a gente sabe que existiu até ontem. Ou seja, o que significa isso? Para haver ordem, é preciso que um guie os outros, a multiplicidade.
Isso foi o que existiu no Egito. Pula para a Grécia. O que você tem na Grécia? Você tem o mesmo modelo, só que a Grécia é uma democracia. Então, não é um modelo de gestão de pessoas, é um modelo de gestão de conteúdo. Você tem a verdade aqui em cima e aqui embaixo as sensações. Você tem que sair das sensações para buscar a verdade. Esse é o objetivo que você faz aí. Então, o que acontece ali? É um modelo que durou até ontem, o modelo piramidal. Ou seja, para você ter um caminho, você tem que coordenar a multiplicidade. A unidade é o bem, a verdade. Isso existiu durante muito tempo, isso se quebrou basicamente quando nasceu o mundo corporativo, que é um corta, outro costura, né? O mundo corporativo quebrou isso na produção, mas na gestão continuou existindo esse mesmo modelo. Quem quebrou isso, de fato, foi a internet, né? Que quebrou isso. Quando, no final do século XIX, o Marx diz: proletários do mundo univos. Deu muito problema isso, vocês sabem, né? Muito, graves problemas. Ninguém vai seguir isso, não é modelo para ninguém. Mas o fato é que, pela inteligência, por uma frase, você constituiu a segunda força na Guerra Fria. Na Guerra Fria foi o conteúdo e o conhecimento que gerou a segunda grande força. Então, o que nós temos no século XX? O que caracteriza a nossa crise? Nós temos uma crise ambiental grave, consequência de um modelo exploratório, não de um modelo piramidal, né? A crise contemporânea do meio ambiente é uma crise de modelo, né? Você não considera o todo, você se preocupa em destruir aquele rio, porque você quer construir ali sua empresa, e você não entende que depois a sua empresa será levada pela água da chuva, ou se não é a sua casa, é do vizinho. Esse modelo gerou isso, mas gerou também uma crise tecnológica. O século XX, em função do perigo do comunismo, investiu em técnica. O capitalista investiu em técnica para não virar comunista, o comunista investiu em técnica para não virar capitalista, só se investiu em técnica. Chegamos ao século XXI com alto grau de capacidade técnica e muito pouco de conviver consigo mesmo. Hoje, se a gente falar de carreira, o que você está falando de carreira? Você está falando de um universo cujas possibilidades tecnológicas são enormes, mas uma população que não sabe lidar com a frustração. Então, o que você tem hoje numa empresa? Você contrata pessoas pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, o que é o profissional do futuro? O profissional do futuro, se você leva em consideração que o que marca o contemporâneo é a inovação, você tem como fundamento que toda aquela pirâmide de pedra, toda aquela base que a gente construiu para benefício de alguns, sempre foi isso, né? A exclusão sempre marcou esse processo. Hoje você tem esse esfacelamento dessas forças. Por quê? Vou dar um exemplo. O Uber, por exemplo, né? Quando surge o Uber, é muito legal, bacana, que bom, inovação. Mas o Uber deixa um rastro de destruição no taxista. Eu uso muito o Uber. Mas você não tem como negar que o taxista paga imposto, é vigiado, leva multa, não pode parar em lugar nenhum, e o motorista de Uber não. Então, nós temos, no mundo da inovação, uma criação que deixa um rastro de destruição, né? Sempre a gente está lidando com isso. Então, você está, por exemplo, sei lá, você trabalha como, enfim, tem milhões de exemplos, né? Você tem uma locadora de vídeo, né? Você tem uma empresa de discos, seja lá o que for. Tudo pode desaparecer, profissões podem desaparecer, né? Então, se uma profissão pode desaparecer, imagina o seguinte, como é que você faz a gestão da sua carreira? Você estudou profundamente seu tema, você sabe tudo da sua área, você acabou de chegar de Harvard, você fez uma pós-graduação em Harvard, sabe tudo sobre aquilo e, imediatamente, alguém inventa algo que torna a sua profissão inexistente. Então, o que caracteriza o profissional hoje, para ser profissional? Antes de tudo, a capacidade de se reinventar, de se recolocar no mercado. Né? Não há outra possibilidade. E isso só vai crescer, isso só vai aumentar. A gente não tem muito como lidar com isso. Então, o que caracteriza hoje uma carreira? Primeiro, a capacidade de entender que você tem uma profissão, tem um núcleo daquilo que você sabe, você tem que abrir mais 2 ou 3 possibilidades para estar preparado para isso. Se você é uma empresa que produz microfones, por exemplo,
e agora inventaram um chip que não precisa mais microfone, você coloca o celular na pele, fala alto, aumenta seu tom de voz, estão inventando qualquer palhaçada, né? Você tem que ser capaz, como profissional dessa empresa, de utilizar a técnica de construir microfone para construir brinquedo de criança, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Então, a inovação é a marca da instabilidade. É isso que caracteriza a inovação. E a instabilidade exige um novo homem, uma nova mulher, um novo profissional. Que profissional é esse? Que características, né, profissionais você tem? Antes de tudo, a criatividade, capacidade de invenção, coisa que nós não temos, que não nos caracteriza. Mas o que determina essa criatividade? O que é essa criatividade? É uma coisa que um pensador brasileiro falou muito e que a gente não considera. O Paulo Freire diz o seguinte, que a gente só pode ler os livros se a gente for capaz de ler o mundo. Se você vai selecionar um profissional, você pergunta para ele, você tenta descobrir que capacidade esse profissional tem de ler o mundo, de ler a sua realidade, de se reinventar. Que capacidade ele tem de ler alguma coisa nova. Exemplo, eu trabalho um dos grupos de trabalho que eu tenho, envolve gestão pública, envolve diminuição de desigualdade social, eu trabalho com áreas vulneráveis. Nós tínhamos profissionais que a maioria tinha mestrado ou doutorado, e a maioria feito fora do Brasil, porque a gente trabalha com instituições como o ONU, Banco Mundial, então profissionais formados com alta capacidade, mas que tinham acabado de se formar e estavam voltando para trabalhar. Eu, pessoalmente, demiti mais de uma vez um profissional com mestrado fora do Brasil para contratar alguém com graduação no Brasil. Porque, diante do desafio que nós tínhamos, os nossos profissionais não conseguiam produzir nada. Você fica um ano com um profissional com alta qualidade de capacitação, formado nas melhores universidades do mundo, e ele nunca foi capaz de ter proatividade e dirigir aquela situação. E aí você tem um rapaz, como eu já vi isso acontecer em outras coisas, que era o rapaz que era o técnico que ficava ali ouvindo aquilo tudo. Ele só ficava ali ouvindo. Um dia, todo mundo desesperado, o que fazer nessa situação, o que fazer? O rapaz levanta e fala assim, por que você não faz isso? Na primeira vez, tudo bem, pode ter sido sorte. Na terceira vez, você fala, peraí, quem é você? Né? Então, essa instabilidade é altamente marcante no nosso mundo. Eu vi e fiz isso muitas vezes. Uma grande empresa brasileira da área de cosméticos me pediu uma sugestão, isso há 5 anos atrás. Eu queria que você sugerisse alguém na área de comunicação, é uma pessoa que vai fazer a comunicação da empresa, seria, né, uma pessoa altamente qualificada. Falei, sim, mas que perfil você quer? E, para minha surpresa, ele disse, eu estou demitindo uma pessoa altamente qualificada. Eu quero uma pessoa que resolva o meu problema. Eu falei, mas o que você precisa? Que formação? Ele falou, não, é bom que tenha uma formação. Aí eu falei, mas como? Ele falou, não, se você não me indicar alguém, eu vou buscar uma pessoa no mercado que montou uma empresa pequena e conseguiu desenvolver isso na sua própria empresa e conseguiu crescer. Essa pessoa não necessariamente tem nenhuma formação. Isso há 5 anos atrás. Para mim foi altamente surpreendente, eu não indiquei e ele foi no mercado. Ele buscou no mercado, na área de cosmético, alguém que criou uma farmácia de manipulação, que cresceu, especialmente porque se comunicava bem. Esse profissional substituiu um profissional pós-graduado nessa empresa. Isso é um movimento anterior. Alguém diz para mim quando eu comento isso, professora, a senhora fala isso, mas não acontece. Não acontece como predomínio. Ainda a formação teórica, a formação, o lado formal do seu trabalho é importante. Mas quanto mais a gente vive em crise, mais essa situação se inverte. Vou dar um exemplo. Eu falava sobre esse tema em 2008, quando o Brasil estava num momento de crescimento econômico altamente significativo, né? Crescendo muito. Qual era o tema das empresas de encontros como esse, especialmente Confederação das Indústrias, né, Sistema S, qual era o tema? O tema era, isso em gráficos e tal, se o Brasil não mudar a sua formação profissional, o Brasil vai entrar em crise pelo gargalo profissional. Muitos de vocês devem ter ouvido isso. Então, é como se a nossa crise econômica fosse até uma sorte, porque se a gente não tivesse uma crise econômica, nós teríamos uma crise profissional sem precedentes. Isso é altamente
foi altamente marcante em 2008, 2009. Né? Era quase como se a gente precisasse parar o crescimento para dar conta de formar pessoas. E por quê? Porque nós tínhamos pessoas formadas, mas essas pessoas não atendem à demanda do mercado. Né? Então, o grande investimento que a gente tinha que ter hoje é aproveitar nossa crise econômica e investir em nova formação. Né? Agora, qual é a formação que a gente tem na universidade? Inclusive nas pós-graduações, inclusive no mundo corporativo, nas universidades corporativas, é a reprodução de conteúdo. Né? Sendo que uma crise ambiental, uma crise tecnológica, uma crise de qualquer modelo que a gente viva, desfaz o chão. Olha como eu vejo a situação que a gente vive. É como se você estivesse dirigindo um carro e você vai numa direção. Quando você chega num certo ponto, aquela rua não existe mais. Aquele ponto se conectou em outro. E aí você tem que fazer uma outra trajetória. Mas aí você está em São Paulo, você vai para onde? Como é que você chega em casa agora? Né? Então, a cada momento, novas configurações são feitas nessa rede. E como é que você vai se colocar? É essa capacidade de se olhar de fora e de se rever que a gente tem que tentar construir. Vou dar uma olhadinha na minha cola. Bom, primeiro é que nós temos dois grandes eixos para tratar. Um, você tem que ter autoconteúdo. Não se iluda. Quando eu digo não ter formação, eu estou falando de uma formação tradicional. Quanto mais a gente vive no contemporâneo, mais conteúdo. Então, a busca pelo conteúdo é uma busca constante, é alto nível de conteúdo. Como encontrar esse conteúdo se você tem a dispersão de informação? Né? Como selecionar? Mas é preciso que você tenha alto conteúdo. Por outro lado, é preciso que você tenha o que a gente chamava antigamente de paixão. Hoje ninguém chama de paixão, porque paixão é muito excessivo. Não é paixão, mas você precisa ter... Eu vou dizer de outra maneira, é como se você só consegue crescer profissionalmente se o seu desenvolvimento profissional estiver aliado ao seu desenvolvimento... Exatamente, se o seu desenvolvimento profissional estiver aliado ao seu desenvolvimento pessoal. Se cada vez que você cresce profissionalmente, isso faz algum sentido na sua vida pessoal, você está completamente colocado, porque você vai trabalhar de outra maneira. Não existe um caminho profissional. Quando eu era criança, adolescente, a gente dividia assim, você trabalhava durante o dia, né, para chegar em casa e descansar. E não queria nem pensar naquilo. Você queria chegar no fim de semana e esquecer o seu trabalho. Isso também já não é mais possível, mesmo porque a gente trabalha virtualmente 24 horas por dia. Então, o segredo do novo profissional é essa capacidade de ler as coisas vinculadas à sua história. Vou dar um exemplo. Nas escolas hoje, né? As escolas trabalham com novas metodologias, tentando inventar novas possibilidades. Meu filho de 12 anos, estuda numa escola alternativa e tal, mas ele tem desejos pessoais, tem vontades. Né? E quando ele desenvolve algo, o que a professora diz? Ele está disperso. Ele tem que voltar para aquela canaleta. Ele nunca estudou inglês, por exemplo. Vou dar um exemplo de uma profissão que desaparece. Ele nunca estudou inglês fora da escola. Só aquela aulinha boba. Mas fala muito bem. E ele nunca quis fazer inglês. Até que, com 12 anos, agora eu falei, Davi, vamos uma escola de línguas, uma boa escola, fazer um nivelamento. Ele foi considerado pela escola. Pronto. E ela falou, olha, 1 ano de inglês e o teu filho ganha o diploma dessa escola aqui. Eu falei, mas como? Ele tem um excelente vocabulário, ele só precisa acertar certas coisas da gramática. Quando ela me falou isso com espanto, ela olhou para a direção e falou, viu o que eu costumo falar? Não há futuro para escolas de inglês, foi o que ela disse para a professora. No futuro, em muito pouco tempo, as crianças começam a usar muito cedo a internet, elas aprendem inglês junto com o português, especialmente pronúncia, vocabulário, familiaridade. Então, não há futuro para uma escola de línguas, entende? Então, é esse chão que a gente tem. Não é que não há futuro, sempre vai haver uma escola de línguas, mas você não vai ter 30 turmas com 30 alunos, você vai ter 2 turmas com 10. E cobrando caro, porque esse cara, coitado, não conseguiu aprender sozinho. Né? Mas ele também, por gostar de pesquisar, ele toca violino. Quando ele foi estudar violino, ele já tocava sozinho, porque ele aprende no YouTube. E eu falo, você tem que fazer aula. Ele fala, eu faço, meu professor é o YouTube. Aí me diz, qual é o futuro das escolas de música? Qual é o futuro das escolas de inglês? Qual é o futuro da universidade, por exemplo? Né? Então, quem é o profissional do futuro? O que é fazer gestão de carreira? Fazer gestão de carreira é fazer gestão de si, para descobrir o que te interessa na vida. Fazer gestão de carreira é fazer gestão de conhecimento e não de títulos.
Como fazer gestão de conhecimento? Se você é profissional, você tem que saber, vamos imaginar que você seja, vou falar bem, uma profissão bem engenheiro, que é muito fora de moda, né? Não tem engenheiro no mercado, não sei se vocês sabem, né? Não tem engenheiro no mercado. Ninguém quer ser engenheiro, não falta engenheiro. Mas se você é um engenheiro, ou se você é um professor, ou um médico, ou um gestor, você tem que saber, além do seu conteúdo, você tem que saber filosofia, literatura, cinema, humanidades, política. É preciso que o seu universo de conteúdos cresça. Porque se você não está lendo o mundo, como é que você vai saber se sua profissão vai acabar? Se você não é capaz de ler o mundo, como é que você vai produzir alguma coisa na sua empresa? Então, esse é o desafio. E é um desafio que não está na escola. Eu, sinceramente, acho que a crise econômica brasileira pode ser bastante favorável nisso. Eu só não vejo que as escolas estejam pegando esse nicho e desenvolvendo esse nicho, né? De fato, não estão. Trabalhar em grupo é outra coisa que não sabemos. Não sabemos conviver. Não sabemos conviver com a nossa própria frustração. Não sabemos lidar com o outro. Um outro exemplo, nessa gestão de pessoas que eu faço. Eu tenho um rapaz que trabalha com gestão do conhecimento em internet, faz sites, mas não é isso que ele faz. Ele realmente, você entrega para ele uma infinidade de conteúdo de um projeto e ele consegue dizer para você o que deve vir primeiro, o que deve vir no meio, como é que esse conteúdo se relaciona. Fluxo, né? Fluxo de informação, gestão de conhecimento na web é o que ele faz. Esse rapaz toma medicações psiquiátricas. Ele tem problemas pessoais bem graves. Esse rapaz não consegue cumprir o seu horário diurno, ele trabalha de madrugada. Esse rapaz entrega o trabalho na última hora. Esse rapaz tem 35 anos e já passou algumas dificuldades de trabalho. Ele é o melhor profissional que eu já vi no mundo no que ele faz. Então, o que significa isso? Significa que, como gestora, eu tenho que ser capaz de entender que aquele profissional é fundamental para mim, mesmo não se encaixando no modelo que eu tenho. Aí eu mando ele embora e contrato um outro que chega na hora, que sai na hora, que a entrega dele é com antecedência, mas esse profissional não é capaz. Então, infelizmente ou felizmente, se eu estou diante de um trabalho importantíssimo, se eu realmente preciso dar conta do produto, se eu preciso de resultado, não importa se ele trabalha de madrugada, se ele chega atrasado, ou se importa se ele é capaz de produzir aquilo. Vocês entendem o que significa isso no mercado? Quer dizer, eu não falei muito das crises, para não ficar horas falando disso, mas nós vemos crises muito graves. Estado Islâmico, por exemplo, né? Pensa no Estado Islâmico. Pensa o que é o terrorismo internacional, em que qualquer jovem pega um carro e mete no meio de como aconteceu na França, um caminhão e mata todo mundo. Né? Qual é a segurança que a gente tem? O que pode acontecer numa empresa? Alguém entrar numa empresa e matar todo mundo? É isso que está acontecendo. Você sabe que o índice de suicídio cresceu 40% no mundo? Você sabia que o Brasil é o 8º país em suicídio no mundo? A gente dizia que o Brasil era pobre, mas era feliz, né? Dizer, o Suécia que se mata, lembra? A gente adorava dizer isso. Não, hoje a gente mata mais do que a Suécia. O suicídio aqui é maior. Então, a crise, gente, que a gente vive, não é uma crise de modelo, né? É uma crise que atinge todas as estruturas. Né? Uma criança de 12 anos que é capaz, meu filho, por exemplo, que se formou em inglês, ele e os amigos, tá? Não é porque é meu filho, mas um menino hoje de 15 que cria uma empresa e com 17 ele vende por $30 mil essa empresa. Então, isso é o profissional. E você vai competir com ele? Você que fez universidade, pós-graduação, tem um outro garoto. Não, vou dar um exemplo que aconteceu aqui em São Paulo. Num grande evento, numa grande empresa, um mundo corporativo. O evento era inovação. Essa empresa incuba jovens para trabalhar na sua própria empresa. Um trabalho muito interessante. E eu falando para esses jovens e tal. Eram jovens que estavam na minha plateia. Aí surge um senhor que levanta a mão e diz assim, a senhora tem razão e eu estou aqui por isso. Eu trabalho nessa empresa, mas não nesse setor. Soube do evento e vim aqui. Porque eu estou muito angustiado. É uma empresa que é terceirizada, não é exatamente no lucro, nós estamos há tanto tempo trabalhando, desenvolvendo um determinado produto e não conseguimos. Chegamos num ponto que amarra e não conseguimos resolver. Era algo em tecnologia. E não conseguimos resolver. Um dia, chega um funcionário de uma empresa parceira,
um senhor, trazendo um garoto pela mão. E diz assim, meu filho inventa coisas, não sei o quê, não sei o quê. Começamos a conversar com o garoto e vimos que o trabalho desse garoto de 15 anos se parecia com o nosso. Demos para ele o suporte que a gente estava usando, mostramos onde estávamos, e esse garoto, em um mês, resolveu que eu estou aqui porque eu estou humilhado, ele falou. Isso ele falou publicamente, numa palestra que foi gravada, inclusive. Eu estou aqui, estou humilhado, porque um menino de, sei lá, 15 anos resolveu algo que eu não resolvi. Sabe por quê, gente? Porque não tem pré-requisito. O mundo perdeu o pré-requisito. Antes, a gente fazia cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Eu dei aula de teologia da personalidade. Era personalidade 1, 2, 3, 4, 5. Para você ter acesso a um conteúdo, havia uma hierarquização, que é um controle de poder sobre os conteúdos. Então, você só consegue chegar aqui, eu só vou te dar esse conteúdo, se você passar por isso, todo por esse processo. Isso foi arrebentado. Qualquer pessoa acessa qualquer conteúdo e é capaz de dizer qualquer coisa. Então, essa é a dificuldade, essa é a nossa dificuldade. E eu lido com isso dentro da minha casa, porque meu filho tira nota baixa na escola, mas, baixa entre aspas, né? Mas não o que poderia, porque a escola não o identifica. Ele se interessa, por exemplo, por hipnose, mas coisa de criança, ele hipnotiza os colegas no recreio. E eu cheguei para ele, mãe, eu quero fazer um curso de hipnose, R$1.200. Eu falei, mas como assim? Me convence. Primeiro, me mostrou capacidade de pesquisa, porque ele me mostrou um garoto, um homem adulto, falo garoto porque eu sou mais velha, que faz isso para o mundo corporativo. Então, ele ensina a hipnose como técnica de gestão de pessoas, técnica de venda, né? E o meu filho começou, quer saber o que eu sei, mamãe? Ele viu o discurso do Crivella e falou, mamãe, olha o que ele faz. E disse, olha, a frase está aqui, não é? Olha as palavras que ele ressalta. Aí ele começou a identificar as palavras que o Crivella ressaltava em cada frase. Essas palavras que ele ressalta fazem um outro discurso. Eu falei, caramba, o garoto está sabendo. Aí eu falei, me convence. Aí ele sentou para mim e falou, mamãe, hipnose, você tem 3 linhas. Essa linha, hipnose clínica, hipnose de rua, hipnose não sei o quê. Essa linha vem do autor que em 1800 não sei o quê, essa vem... Eu falei, que isso, garoto? Aprendeu no YouTube? Ele apresentou um modelo de interpretação acadêmico com 12 anos para um processo. Aí você diz, é o meu filho? Não, vocês sabem que não é porque ele é meu filho. Não. Os colegas fazem a mesma coisa, com temas variados. Então, se você tem capacidade de pesquisa, se você acessa linguagens, se você tem ferramentas, você pode tudo em conteúdo. Depende da sua ação. Então, pensa um profissional solto no mundo. O que ele tem? Capacidade de pesquisa, ok? Fundamental, método de pesquisa, que eu ensinei pessoalmente ao meu filho. Aqui não, isso aqui é lixo, isso eu ensinei pessoalmente. Não vai por aqui, escolhe, veja de onde vem, confira os dados. No entanto, nós, profissionais do mercado, bem pagos que somos, sentamos, pode ser em pé, né? Eu sou velha, sentamos, parece que tem um computador. Você abre um suporte qualquer, um celular, olha na sua rede social o que seus amigos estão mandando, você confia no amigo e compartilha? Meu filho jamais faz uma coisa dessa, porque ele aprendeu que não pode. Se você recebe uma informação, não é porque o cara é amigo que é correto, você pode estar lendo um negócio absolutamente ridículo. E por que você perde seu tempo lendo isso? Por que ao invés de ficar recebendo dos amigos, você não vai ativamente em busca? É política que está te interessando? Vá você para o conteúdo. Então, o compartilhamento de conteúdo, ele é altamente leviano hoje em dia. E isso é altamente perigoso, para professores especialmente. Então, primeiro, aprender a selecionar o conteúdo, aprender a fazer seleção de informação. Eu estou escrevendo um livro que só tem título, mas uma hora eu consigo escrever. Chama-se Como Cego em Tiroteio, a Guerra da Informação. Hoje você manipula pelo controle da informação, que não é mais a grande mídia, mesmo que ela às vezes tente, né? Então tá, compartilhamento de conteúdo, capacidade de seleção. Só que além disso, tem o desenvolvimento da gestão de si. Então olha só, eu estou aqui, tenho 30 anos, sei, ou 40, ou 50, 70, não faz diferença. Eu aprendi a fazer seleção e aprendi a buscar e selecionar dados, de fato, que me interessa. Se você souber buscar o que te interessa, em 2 tempos você está lá, entendeu? Eu sei fazer isso. Alguém me brincou comigo, falou, como é que você faz? Eu falei, eu fiz a arte
Eu fazia o Liberdade de Expressão com Coni Chechel, fiz 5 anos de Liberdade de Expressão. Nós tínhamos 15 minutos para discutir o tema. Eu ajudava a escolher o tema, é uma das que ajudava. Então, assim, 15 minutos antes de ir ao ar, eu sabia o tema. Podia ser enchente, podia ser o Estado Islâmico, podia ser a economia do Brasil, podia ser qualquer coisa. Em 15 minutos, eu garanto a vocês, eu dou uma aula de alto conteúdo sobre qualquer tema, porque eu sei onde as coisas estão. Eu me especializei nisso. Então, isso é um hiperpoder que a gente adquire. Mas não adianta isso. Eu sei pesquisar. O que eu preciso além disso? Eu preciso saber quem eu sou, gente. Eu preciso saber o que pulsa em mim. Eu preciso saber o que de fato me interessa, para saber o eixo, o nicho, porque se eu estou no que me interessa, meu olho brilha, a minha inteligência está aberta, os meus sentidos estão prontos. Então, é fundamental, se você está querendo carreira, gestão de carreira, que você busque de fato o que te agrada dentro daquilo que você faz. Mas ainda não está suficiente. É preciso ética. Por que é preciso ética? Porque alto conteúdo como ferramenta ligado à sua vontade pessoal pode produzir tirania. Você vira o sabedor, o esperto, o dono e vira um tirano. Onde? Na sua empresa. Ninguém fala nada, só você sabe tudo. Não, 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 não. Aí você está perdendo e não sabe mesmo tudo, porque tudo muda, enfim. É preciso respeito pelo grupo e é preciso também ter algo comum. Enfim, é romantismo meu talvez, mas eu acho que em função da dispersão do mundo, pelos conteúdos e por tudo que a gente vive, o que vai definir o rumo do mundo é a ética. Ética não é moral. Moral é aquilo que a gente conhece da igreja, da família, não. Ética são acordos, capacidade de fazer acordos e criar valores, né? Então, quais são os valores? Eu gosto da minha empresa, se é uma empresa, e quero que ela cresça. Isso é um valor que pode determinar e nortear o seu trabalho. Porque se o teu valor é, eu quero apenas crescer pessoalmente, você não vai conseguir. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quer dizer, eu não estou dizendo que você não pode querer o seu. Eu estou dizendo que você só consegue o seu se você não determinar o seu. Porque se o que você quer é trazer o que você sabe e aparecer no que você sabe, você já perdeu. Você só vai aparecer se você não aparecer. Isso é o jogo da rede, né? Esse protagonismo de uns sobre os outros já não funciona. Ah, mas ainda existe. Ah, mas na minha empresa um engole o outro. Provavelmente sua empresa não é uma das mais lucrativas, nem uma das mais sustentáveis no mercado. Porque se ela é sustentável, ela não funciona dessa maneira, né? É um outro tipo de valor. Meu tempo está acabando. Coragem. Eu disse ler o mundo, se relacionar com a diferença. Quando eu falei do rapaz, quero dizer, não é porque uma pessoa não tem as características pré-determinadas para aquele lugar que ela não pode ocupá-lo, né? Às vezes a pessoa te dá um trabalho danado e é a melhor pessoa que você tem. Mas coragem e disciplina são fundamentais. Coragem. Se você... Olha, eu vou dar um exemplo. Nós temos professores na nossa rede pública com muitas dificuldades de formação, vocês sabem, né? Mas eu posso... Vamos supor que isso aqui seja um grupo de professores da rede pública. Vocês têm muitas carências de formação, todos sabem, óbvio. Mas eu posso pegar vocês e transformar vocês em bons professores, se não excelentes, sem que vocês aprendam nada novo. Se eu pegar vocês com a formação que vocês têm, que não é tão boa, e se vocês conseguirem fazer a gestão do que você já sabe, com coragem, determinação e disciplina e ousadia, você vai saber o triplo do que você sabe sem ter aprendido nada novo. Que é, o Jorge Luiz Borges, escritor argentino, fala isso num conto que se chama Escrita do Deus, que é tomar posse do que é seu. Será que você toma posse do que você sabe? Você tem coragem de usar o conteúdo que você tem? Ou você nem acessa o conteúdo que você tem? Será que a gente precisa saber mais? Ou será que a gente precisa usar melhor o que a gente já sabe? Pensa que se você... você tem noções de medicina, porque você estudou técnico em enfermagem 20 anos atrás. Estou falando qualquer coisa que eu inventei agora. Mas você está numa avenida e acontece um acidente e você vê uma pessoa precisando de ajuda.
aquele conteúdo que você aprendeu lá atrás aparece na hora. Alguém duvida? Na hora. Você vai saber na hora tudo o que você aprendeu há 20 anos atrás. Porque você precisa salvar alguém que está morrendo na sua frente, certo? Isso, se eu posso acessar o que eu já sei e aprender muito mais, porque eu precisei, porque eu não faço isso sem que alguém esteja morrendo. Esse é o desafio. Tomar posse do que já sabe e incentivar nas canaletas aquilo que a gente já sabe. Isso implica em coragem. E disciplina? Disciplina porque não adianta você ter alta criatividade, alta capacidade de convivência, lida bem com o grupo, lida bem com o seu próprio conteúdo, mas não entrega. Não é capaz de resolver, não dá conta. Porque aquele exemplo que eu dei, o rapaz tinha disciplina. Ele só não tinha disciplina, ele sempre entregava. Ele só não tem a disciplina de todo mundo. Mas a capacidade de entrega é essencial. Agora, para finalizar, o mais importante chama-se inteligência múltipla. A inteligência múltipla é um modelo mental em que o ser humano é capaz de receber uma infinidade de informações e fazer síntese. Isso, infelizmente, é o perfil mais bem-sucedido do mercado. Esse profissional com pouco conteúdo consegue ir muito longe, em qualquer profissão que ele tiver, porque diante da rede esse é o perfil mais importante. Então, enfim, se você tem que selecionar pessoas, ou se você vai ser selecionado, o mais importante não é o que você sabe, mas é o perfil. É o perfil que determina o profissional bem-sucedido no mercado, e não necessariamente o que ele estudou e o conteúdo que ele tem. Ele pode ter estudado tudo de um conteúdo que desapareceu, não tem mais valor o conteúdo dele. Mas se ele é capaz de aprender, ele reaprende em 6 meses uma nova profissão e se coloca no mercado. Isso é maturidade intelectual, e é isso que o Enem avalia. Tá? Nós temos alguns níveis de inteligência. O Enem avalia se você usa muitas ferramentas para resolver uma coisa. Isso é que ele avalia. Se você tem um modelo mental maduro, você é pronto para o mercado. Se você tem conteúdo, você pode desaparecer assim que o vento muda. Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A gente fica por aqui e podemos abrir para perguntas. Encaminhe sua carreira para aquilo que te move. Isso não é romantismo? Faça com que o esforço do seu trabalho seja um caminho em direção ao seu crescimento pessoal. Isso não é romântico. Estude não só textos técnicos, mas literatura, economia, política. Cuidado com informações não qualificadas, destroem a sua vida. Destroem a sua vida. Pega uma informação não qualificada, uma que seja, entende? Isso pode destruir tua carreira, né? Gravemente. E onde está a informação não qualificada? Ela não diz assim, eu não sou qualificada, né? A informação se chama de qualificada. Então, dedique-se muito a usar a informação, né? A saber a fonte. Cuidado com as redes sociais. Aprenda a filtrar a informação. Escolha e reescolha insistentemente as fontes que você usa. Seja uma liderança de si mesmo. Seja capaz de lidar com a sua frustração, com a sua angústia, com o seu mal-estar. Seja capaz de pedir desculpa, de pedir, sabe, de acertar. A gestão de si que é mais importante nesse processo todo. Enfim, por enquanto, muito obrigado. Acho que agora a gente tem espaço, se vocês quiserem comentar ou perguntar, fiquem à vontade. Por favor. Acho que tem que subir. Tá, sem som. Oi, Viviane, agora sim. Sim. Bom, prazer, adoro o seu quadro na CBN, tá? Eu tenho um filho de quase 14 anos e você citou a angústia dos jovens e eu estou angustiada pelo meu filho, porque assim, ele não sai, assiste todos os programas de youtubers, assim, ele estuda de manhã, mas à tarde fica o tempo todo vendo youtubers. Queria saber, assim, de você, se vale a pena ainda a gente investir em teste vocacional para descobrir o que esses jovens querem e, assim, como impulsionar eles, assim, a
procurar uma carreira. Eu sei que ainda é cedo para ele, né? Mas assim, eu não consigo desenvolver isso nele. Todo dia a gente tem uma briga por causa disso. Gente, olha o que ela está dizendo. Isso que ela está dizendo é o retrato de todas as famílias. Todas. Por exemplo, quando eu digo que meu filho está assim, mas ele tem o mesmo problema. Meu filho quer tudo. Ele quer hipnose, ele quer estudar japonês, ele tem... Entendi? Então, assim, é difícil. Ele tem 12, então eu ainda não estou insistindo. Mas é difícil. Então, olha só o que é o mundo. O mundo é todas as possibilidades disponíveis e você faz o que com isso? É extremamente angustiante, né? O caminho mais correto ainda não foi tomado. A escola só existe se ela trabalhar por projetos de pesquisa. O que é uma boa escola? É a escola que pega crianças com 5 anos de idade e trabalha nas crianças o desejo. Olha só, gente. Eu falo assim para você, ó, sua carreira vai longe se você for no seu desejo. Aí você fala, mas qual é o meu desejo? Nós aqui, eu não estou falando do seu filho, nós aqui. Então, gente, nós temos que aprender a acessar o nosso desejo para saber o que a gente quer. Senão você vai acessar o que a televisão quer, o que seu pai quer, o que teu amigo está fazendo. Então, só saber o que deseja já envolve um processo de gestão de si difícil e doloroso. Mas quem nos ensinou? Quando você era garota e eu também, era ridículo. Você se lembra como era ridículo escolher profissão por gosto pessoal? Era coisa de artista. Não, meu filho, não é o que você gostaria, é o que tem no mercado. Então, você escolhia a partir das ofertas do mercado. Então, muito recentemente, que eu disse que o seu desenvolvimento profissional está ligado ao seu desejo pessoal, é muito recente. Isso não existia muito pouco tempo atrás. Aí você solta as pessoas e fala assim, faz o que você quer, mas daí? Aí começa o problema? O que eu quero? Né? Tem maneiras de acessar o que a gente quer, mas não é nada que a gente saiba fazer imediatamente. A dica que eu dou é, a gente gosta de analisar o que a gente é pelo que a gente pensa. Você pode analisar pelo seu rastro. É muito melhor ver o que você tem feito e, a partir do que você tem feito, você procurar caminhos, ao invés de imaginar um caminho. Imagina o jovem senta e fala assim, o que será que eu quero da vida? Você não vai ter resposta. Agora, se você pensar que você acorda super cedo quando é para assistir aquele programa na TV de esporte, ou se você se mobiliza pra caramba quando é para fazer um trabalho de feira de ciências, sei lá, por exemplo, tem gente, vou dar um exemplo difícil. Uma professora numa escola me falou, professora, a senhora agora está me mostrando que a escola... Por quê? Meu filho era o chamado vagabundo. Ela era diretora de uma escola pública. Meu filho era o chamado preguiçoso e vagabundo. Professora, meu filho não queria nada. O meu mais velho, não, ele era estudioso. O outro não queria nada, ficava atrás. Olha, ele só queria farra, ele só queria fazer bagunça. O recreio só dava aquele menino. Professora, fui humilhada nessa cidade. Hoje, meu filho tem a única casa de festas da cidade. Ele não só... sustenta a minha família, não. Ele dá emprego, ele é uma das pessoas mais queridas. Qual era o talento desse rapaz? Fazer festa. Por que é vagabundo quem quer fazer festa? Entende? A gente não busca o talento, a gente busca um ideal. Então a mãe pensa, ele vai ser médico, dentista, engenheiro? Não, ele vai ser... Mas ela não pensa que ele pode ser alguém que faz festas e ganha muito dinheiro fazendo festas, né? Teve um outro evento que eu participei, que uma jornalista muito famosa, que eu obviamente não vou citar o nome, eu fiz uma palestra substituindo a presidente, não era nem presidente, era da Casa Civil, a Dilma, quando era no governo Lula. Ela não pôde ir a um evento. De última hora me chamaram. Era uma empresa, era um encontro de patronal, sabe, de sindicato patronal de grandes, uma coisa mega grande. Imagina a presidente falando, não era presidente, mas era Casa Civil. Entro eu, falei, eu não vou falar do assunto dela, falei do meu, né, que é o pensamento. Ficou todo mundo mudo. Quando eu acabei, todo mundo aplaudiu muito. Essa jornalista pegou o microfone e falou, já entendi, estão aplaudindo porque acabou, né? Ainda bem que acabou, né, gente? Falar de negócio de filosofia, desse jeito. Quando eu saí do palco, o presidente dessa empresa falou assim, a senhora, me desculpe, nós adoramos a sua fala, foi inusitada, e ela nunca mais vai apresentar esse evento. Mas ela não sabia. Ela entrou, falou assim, ela falou do jeito dela, mas é meio assim, filosofia. Você vê, minha filha está com essa palhaçada agora de fazer filosofia. Eu falei, vai fazer uma coisa que te dê dinheiro. Eu falei, pois é, eu ganho triplo que você, por exemplo. Eu ganho triplo. Ela parou, eu falei, eu ganho triplo, se não ganhar mais do que você. E eu faço essa palhaçada de filosofia. Então, não existe um lugar para você habitar.
Não existe esse lugar. Invente o lugar. E isso é, de fato, o lugar. Inventa esse lugar. Agora, se você trabalha na periferia, por exemplo, se você é médico, você trabalha na periferia, no melhor sentido, da máquina. Você pode, por exemplo, ser um médico que trabalha com ervas, não pode? E se dá bem? E ser um médico que trabalha, mesmo com alta tecnologia, você pode ser um médico que trabalha com teorias alternativas, e tem muita gente. Agora, meu querido, se você trabalha na engrenagem do mundo, que é o mundo corporativo, você não tem muito essa opção. Entendeu? Você tem que ler a engrenagem. Você não pode simplesmente dizer, eu estou aqui, mas eu quero fazer bolinha. Não. Agora, você tem que ler a engrenagem e ver onde o seu desejo pessoal bomba, como diz a galera. Entendeu? Tem um lugar que você pode fazer o que você é e que, de fato, vai fazer toda a diferença. O seu perfil, você só vai trabalhar bem, estou falando de lucro, não estou falando de vida pessoal, não estou falando de alegria, não. Estou falando de lucro, estou falando de empresa. Tem um lugar para você se dar muito bem. Esse lugar é o lugar em que você está se sentindo bem trabalhar. Não há outra possibilidade. Existe o lugar certo para a pessoa certa. Hoje, as pesquisas mostram que raramente numa empresa madura, numa fase madura dessa empresa, os profissionais são formados para aquela função. Não são. Raramente o diretor de comunicação estudou comunicação. Raramente o gestor de pessoas fez psicologia para produzir aquilo ali. Raramente. Então, todo mundo entra no trabalho da profissão. Com o tempo, a empresa vai se movendo, e aí o que aparece? O talento individual. Entende? E é assim que funciona. Então, por que eu tenho que entrar e esperar 5, 10 anos para chegar lá? Eu já posso começar a fazer o meu trabalho nessa direção. A gente veio, acho que é a São Judas Tadeu que tem projeto de vida, não é? Pois é. Uma universidade, quem criou o projeto de vida foi o ensino médio. O Colégio Pernambucano, que basicamente faz isso divinamente, que é uma das melhores educações que a gente tem no Brasil. A gente acha que é São Paulo, né? Mas não é. Fortaleza, Natal não, Recife, Vitória do Espírito Santo, no ensino médio, por incrível que pareça. Mas o projeto de vida o garoto entra no ensino médio, no dia que ele entra, ele começa a desenvolver o seu principal projeto, chama-se projeto de vida, onde ele vai relacionar tudo o que ele está aprendendo com aquilo que ele de fato quer. Então, ele termina o ensino médio com um projeto de vida. Há escolas públicas hoje no Brasil, algumas já fazem isso, que começa o projeto de vida com 6 anos de idade, no primeiro ano do fundamental. Aí, que coisa linda, o seu talento vai aparecendo literalmente, e você sabe exatamente o que você quer, né? É o que eu estava dizendo antes. Aí a São Judas Tadeu me espantou, fui fazer uma palestra e descobri, me deram um material. Lá, eles estão fazendo um projeto de vida na universidade, não é legal isso? Quer dizer, você está na universidade no primeiro ano, enquanto você está na universidade, você vai construindo uma vida profissional lá dentro. A partir das suas idas e vindas, você fez a matéria do João, não gostou, da Maria, você gostou, do Pedro. E aí você fala, puxa, eu não sabia que eu sabia o que eu sei. O que eu sei na vida? Na verdade, eu sei estudar, isso eu sei, ter conteúdo. Mas o que eu sei mesmo é me comunicar. É isso que eu ganho. Tem gente que sabe mais do que eu e não consegue comunicar o que eu sei. Eu tenho muita coragem de acessar o que eu sei. Então, o que eu sei se multiplica muito. Então, esse é o meu talento, é difusão mais do que produção de conteúdo. Isso é o que cada um de vocês tem que perceber, o lugar no mundo. A coragem, a ousadia, a inteligência, tudo está ligado, né? E está ligado ao lugar. Mesmo porque, meus queridos, vocês nasceram e um dia eu vou morrer. É só isso que a gente tem, né? Não dá para ficar brincando, dando mole. Mais alguém quer perguntar? Falar? Aqui. Falando ainda dentro de educação, acho que eu estou com o mesmo dilema da colega, com uma filha um pouco mais jovem. E a gente tem, talvez, ainda no modelo de educação do Brasil, poucas opções. E parece que é um abismo entre a cabeça dos adolescentes ou pré-adolescentes de hoje e o modelo educacional que a gente tem. Então, a gente tem aquele construtivista, tem o conteudista, que é aquele para passar no vestibular. Mas, e aí, qual é... Se a gente quer vamos dizer assim, se a gente pensa no nosso filho, numa escola só conteudista... Parece assim que a gente está deixando ele ser menos disciplinado e aí aparece aquele medo de que lá na frente, será que ele vai ser um neném? Né? Se ele vai para uma conteudista, a gente fica pensando, será que eu estou tolhindo os verdadeiros talentos dele? E aí, nessas opções, qual que é a menos pior?
A única opção que a gente tem, eu digo como mãe, conheço os modelos todos, conheço os municípios, conheço as escolas, conheço bastante coisa, especialmente na educação pública, que é melhor do que a privada, não sei se vocês sabem, né? Porque escola, ixi, você não tem noção. Não, pelo seguinte, não é que a gente possa buscar uma escola pública para o filho, eu vou te explicar. É que, nos resultados do IDEB, a escola pública é 30% pior que a particular. Sendo que a escola particular recebe crianças bem alimentadas e com famílias que sabem ler, que vão ao cinema e leem jornal. A escola pública, que é a massa do Brasil, recebe crianças cujos pais e avós são analfabetos, não comem direito. Então, se você calcular o retorno, por exemplo, o IDEB só cresce para a pública. Mesmo crescendo pouco nos últimos anos, ele cresceu. Particular não cresceu. Se você olhar o IDEB, a escola particular não saiu do lugar. Ninguém gosta de avaliar isso. Mas a nossa escola privada é muito ruim. Quando você tem uma escola pública boa, ela é muito melhor do que uma privada boa. Isso que eu quero dizer. Infelizmente, não tem tantas públicas boas. Então, a gente, como mãe, não tem essa opção. Eu também não tive. Mas uma escola pública boa é melhor que uma particular, porque na particular quem manda são os pais. E como tem pais variados, vira um samba do crioulo doido. A pública não, ela tem uma linha e trabalha naquela linha e pode desenvolver. Então, enfim, eu sou muito a favor da escola pública. Mas eu, como mãe que conheço tudo isso, a minha opção eu é que educo meu filho. Como é que eu educo meu filho? Provocando nele a vontade de saber. E ensinando ele a usar o método. E eu estou me dando muito bem, eu estou muito feliz com os resultados. Agora, tá? Porque há um ano atrás eu achava que estava fazendo tudo errado. Agora, esse ano, eu estou conseguindo sínteses com meu filho. Há um ano atrás, eu estava numa angústia pior que vocês. Eu falei, eu estou errando tudo, porque ele estava muito disperso. Então, não pense que alguém, eu sou especialista nisso e tenho a mesma angústia. Mas a dica é, leve seus filhos aos museus, leve seus filhos a peças de teatro, mas especialmente a museu, tá? Museu é fundamental na formação de uma criança. Silêncio, ficar quietinho, olhar uma coisa. Só que você tem que mostrar aquilo com vida. Olha que lindo, né? Criar um gosto. Às vezes a criança nem gosta de... Por exemplo, tem criança que gosta de museu de guerra, mas não gosta de museu de arte. Não tem problema. Não é porque ela gosta de guerra que é pior do que gosta de arte. Não! Ela gosta de arma porque aquilo é o que chama a atenção dela, né? Olha um exemplo. Um garoto era altamente violento, o pai era professor universitário, e eu acompanhei esse menino na adolescência, você não tem ideia da violência que esse menino cometia consigo mesmo e com os outros. Complicadíssimo. Sabe onde é que esse garoto terminou? Ele hoje é um dos caras mais importantes artistas que fazem armas, facas de beleza, não para matar, para usar. Tem uma cutelaria, mas não é cutelaria, não, tem um nome. Então, o que ele faz? Ele pega o ferro, constrói armas, facas e expõe, entendeu? Então, a agressividade na arma pode ser um desdobramento bom e não necessariamente para matar alguém. Então, a gente tem muito preconceito com o talento dos filhos, querendo dirigir. Vamos dirigir eticamente e deixar essas crianças. Então, nós temos que levar as crianças a pensar. Qual é o alvo para um profissional bem-sucedido? É ele pensar, gente. Todo mundo que pensa dá certo na vida, gente. Pensar não é repetir. Pensar é agarrar, é que tem uma lâmina no peito, entendeu? Pensar exige coragem, porque pensar é enfrentar o problema, entendeu? Pensar é você olhar para o seu filho e falar, o que está acontecendo com ele de verdade? Será que tem a ver comigo? Será que tem a ver com a cidade? Sabe? Não. Eu já olho para o menino e digo, esse menino, eu fiz tudo por esse menino. Não é assim que a gente fala? Gente, eu fiz tudo por esse garoto. Por que ele não está se desenvolvendo? Às vezes eu fiz tudo, mas a única coisa que eu deixei de fazer era o que ele mais queria que eu fizesse. Então, essa modéstia é fundamental. Sinceramente, espero que dentro de 5, 10 anos, no máximo, a escola tenha se transformado em função dos desafios, especialmente do terrorismo, dentro das escolas. A escola vai ter que mudar, senão ela morre. O número de crianças hoje no Brasil que se destroem um ao outro dentro de sala de aula é grave. Hoje mesmo um rapaz foi preso, não sei se vocês viram no UOL, ele vi isso agora vindo para cá, Rafael não sei qual, é preso como terrorista na Ucrânia. Aí você fala, poxa, foi um engano. Quando você vai olhar, o garoto já participou como guerrilheiro nas Farc. Pô, mas peraí, ele foi nas Farc, foi na Rússia, ele foi na Ucrânia, entendeu? Então, quem mais hoje está lidando bem com as novas mídias é o crime. A gente tem que lidar com as novas mídias melhor, né? Que é usar as mídias para os filhos e a gente guiar os filhos. Os pais têm que fazer esse papel. Não é ficar em casa sem trabalhar, não, para fazer isso.
Faz fim de semana, faz à noite. Eu não tenho nenhuma escola que eu possa indicar para vocês, infelizmente, nenhuma única, nenhum método. Tem uma escola que estude por projeto de pesquisa, está no caminho certo. Já melhora o método. Não quer dizer que seja boa, mas já é uma indicação. Alguém mais? Posso apontar, você. Sim. Eu nem sei direito se a minha ideia está bem concluída ainda na minha mente, mas eu fico pensando que todos nós temos angústias como mãe e educando, mas eu fico pensando que eu escolhi o mundo corporativo. Né? E, ao mesmo tempo que a gente está estimulando tanto o empreendedorismo, a inovação, aonde vontade, de que forma a gente vai desenvolver os nossos filhos para eles serem as pessoas que vão fazer isso dentro das organizações. Me parece que ainda falta uma lacuna. Sim, falta nesse uma aspecto. Lacuna. O seu raciocínio foi perfeito. É isso que eu queria, de alguma maneira, concluir, que é, nós tínhamos um caminho que ia sendo trilhado. Esse caminho era uma canaleta muito determinada. Estude, vai à igreja, faz tudo certinho, que tudo dá certo no fim. Para uns é estudo, outros vai à igreja, outras duas coisas, mas tinha meia dúzia de caminhos para você seguir. Não existe mais. Eu tenho 53 anos. Eu vi isso acontecer, já uma mulher madura. Eu não era uma menina, eu vi adulta isso acontecer. Então, você está aqui e, do nada, você está aqui. Por exemplo, na minha época, qualquer pessoa minimamente bem formada sabia quem era Lévi-Strauss, sabia o que era lei. Lei é o que determina a cultura. Entende? Você precisa de lei para produzir cultura. A lei é a forma que você dá ao que não tem forma. Ela é necessária. A passagem da natureza para a cultura é a existência da lei. É a ordem, é a psicanálise. E o pai, hoje não, há muito tempo já, em grupos de estudo, em grupo de debate de pessoas formadas, no mesmo nível que eu estou dizendo, ninguém sabia sequer. Como assim a senhora está dizendo que a lei é necessária? Eu falei, peraí, você não sabe isso? É necessária para a sobrevivência. Então, as coisas que a gente sabia linearmente desapareceram. E as pessoas... Eu fiz uma postagem sobre o sofrimento, falando de como o sofrimento pode ser estimulante. Eu tive 4,5 milhões de acesso na minha página. Se você contar, eu tive 8 milhões. Todos os dias eu recebo. Eu falei, ninguém sabe mais sobre isso? Na minha época, todo mundo sabia. Então, os conteúdos que você tinha como necessários para viver, não tem mais. É como se tivesse acontecido um buraco. Essa lacuna não está preenchida. Aí é que o teu filho, que a tua filha ficam no meio, não é culpa deles, não é culpa de ninguém. Então, a gente tem que fazer essa ponte. Essa lacuna vai desaparecer. Em pouco tempo, ela já está desaparecendo na geração do meu filho de 10, 12 anos. Esses de 10 anos já estão caminhando mais linearmente nessa história. Não é linear, mas melhor. Mas quem tem mais de 20 anos ainda está batendo cabeça. Se eu digo para você assim, ó, é uma história que eu conto muito. Eu estava em sala, eu trabalhava com um rapaz de 20 anos que fazia para mim minha rede social. Aí eu falei para ele, estou te mandando um texto. Mandei. Aí já começou a rodar a impressora. Eu falei, que palhaçada é essa? Aí ele riu, Viviane, a impressora também está conectada, não precisa cabo. Eu falei, mas como assim? Como é que eu passo 30 páginas pelo ar? Está falando sério comigo? Eu jogo no ar. Cabo eu entendo, se aperta, ele passa. Agora, eu jogo no ar uma coisa. E cai lá na impressora, ela imprime. Não compreendo, me desculpe. Entendeu? Mas a gente finge que entende para não pagar um mico. A pergunta que eu fiz para ele, eu faço muitas vezes para a plateia de professores. Eu falo, você acredita em centro espírita? Pois deveria. Como é que você não acredita em centro espírita? Como é que você diz que uma pessoa que estava viva, presencialmente, quando morre, o conteúdo dela não continua se mantendo e se comunicando? Isso é uma brincadeira, gente, que eu estou fazendo. Lógico, eu estou brincando. Mas o que eu quero dizer é que, conceitualmente, no mundo que a gente vive, até racionalizar esse tipo de coisa você pode, porque o mundo não tem mais densidade. Então, hoje, para onde você pode ir? Para qualquer lugar. Isso é desesperador. E é essa lacuna que a gente vive hoje. Não tem como desfazer. Há uma lacuna. Quem deveria tomar isso era a escola. Mas a escola do meu filho, que se chama Anísio Teixeira, que há 45 anos faz metodologia alternativa, fala meu filho tira 4,5 em inglês.
Foi por isso que eu fui procurar saber agora. Eu estava naquela angústia. Ai, eu deixei ele não estudar inglês na escola e está tirando nota baixa. Como é que eu me arrisquei? Esse menino não sabe inglês, mas não sabe nada. Não. A professora falou, você está louca, eu nunca vi uma criança com vocabulário tão bom. Então, como é que ele tira 4,5 na escola? Vai entender a lacuna. Quem é que está na lacuna, né? Quem é que não está conseguindo entender? A gente tem que olhar para os filhos com outro olhar, entendeu? Não só para os filhos, mas para a gente mesmo, entendeu? O que vale hoje no mundo, gente, é uma coisa básica, é viver. A gente perdeu a noção. O que é a vida, o que te importa. A gente nunca soube muito bem, mas a gente sabia um pouco mais. Pensa em Buda, Siddhartha Gautama, pensa nos orientais, que não tem nada a ver com a gente. Que é, quando um cara era novo, sabe o que ele fazia? Ele saía em busca de si. E todo mundo ajudava, dava um dinheirinho, sabe? Tinha até uma mendicância, um hábito na Índia. Quando alguém que você vê que não é um mendigo está pedindo dinheiro, eles põem as roupas para aparecer. Ele é alguém que está em busca de si. A comunidade o ajuda, dá comida para aquele menino, fala, não, ele está em busca de si. A comunidade deixa, então ele fica 2 anos buscando o que o importa. E depois ele para e monta uma família, entendeu? Isso é um ritual que a gente nem sonha com isso, né? A gente não dá tempo dos filhos fazerem uma besteira. Quando eles estão fazendo uma besteira. Eu fui a rainha de fazer besteira na minha adolescência, né? E por isso eu me tornei uma pessoa bem-sucedida. Eu não tenho dúvida. Mas a gente não quer que os filhos errem e quer que eles encontrem um caminho. É bem difícil, né? Então nós vivemos, na verdade, uma mudança de ser humano, entende? De vida, de valor, do que importa, para onde a gente quer ir. É uma mudança muito maior do que vocês possam imaginar. Pensa no Estado Islâmico. Pensa que hoje o índice de suicídio entre jovens é altíssimo. E pensa que hoje o Estado Islâmico cadastra meninos que querem se matar. Já que ele quer se matar, ele pode se matar fazendo um serviço para o Estado Islâmico. Os seus filhos estão lá, acessando isso. Mais alguém? É altamente, para terminar, altamente perigoso. O que a gente vive, altamente perigoso. Tudo pode acontecer na rede, tudo. Tanto para o Estado Islâmico, quanto para um adolescente sozinho, chegar onde ele quer com 15 anos de idade. Hoje, o número de jovens brasileiros, porque no Brasil isso que eu vou dizer para vocês não pode, mas nos Estados Unidos pode, em outros países europeus também. Mas hoje, muitos garotos no Brasil, de 12, 14 anos, entram na universidade nos Estados Unidos. De vez em quando sai no jornal, se você olhar. O garoto chega aqui com 12, 14, aqui não tem essa chance. Ele sai daqui, faz uma prova em Michigan e entra para a universidade. E se forma com 18. E isso é uma realidade. E você que está aí ralando cadeira por cadeira, né? E você que está acumulando dia a dia, entendeu? Aí vem um garoto de 15 e toma teu lugar. Então, seja você um garoto de 15, entende? Tenha ousadia. Outra coisa para vocês pensarem, pode procurar pesquisas que o que eu estou falando não é um absurdo. O mercado voltou a absorver pessoas com 70 anos de idade. Na época da crise de profissional, você justificava. O Brasil crescia e não tinha mão de obra. Então, ele retomava. Hoje não justifica. Hoje, com a crise que a gente está vivendo, o mercado absorver alguém com 70 anos é incrível. Então, ser jovem não é ter 15, 20, 30 anos. Ser jovem é ser capaz de dar conta do desafio. Ser capaz de dar conta do desafio é ter uma inteligência viva. Inteligência viva é uma inteligência em que o seu coração está presente. O seu gosto, a sua paixão. Aí você ama aquilo você vibra com aquilo. É a sua razão de viver. Esse não tem fórmula, né? Mas se tivesse uma, seria essa. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês, espero ter contribuído.